O termo ideologia de gênero, criado em contextos religiosos e políticos, surgiu com o objetivo de desqualificar os estudos de gênero. Começou a ganhar destaque quando apareceu no relatório A Ideologia de Gênero, Seus Perigos e Alcance, da Conferência Episcopal da Igreja Católica, realizada no Peru em 1998. O documento foi criado para alertar a comunidade cristã sobre uma possível desconstrução da família e um ataque à religião. Os estudos de gênero nas escolas públicas seriam uma maneira eficaz de combater preconceitos e promover o respeito à diversidade. Mas o debate sobre o tema é bastante polarizado, controverso e, na maioria das vezes, tratado de forma negativa. Meu nome é Elisandra de Oliveira e você ouve mais um episódio do Ciência em Prática. Hoje nós recebemos uma pergunta do ouvinte Gabriel Veríssimo. Diga aí, Gabriel, qual a sua dúvida? Oi, eu sou Gabriel, eu sou estudante aqui de Biologia da UERJ, sou morador de Vila Isabel, Grajaú, e eu gostaria de saber como se dá o processo histórico da ideologia de gênero dentro das instituições de ensino do governo do estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber como está o processo de desenvolvimento histórico desde 2010 até agora de 2025, se houve algum tipo de retrocesso, algum tipo de mudança, de realocamento de ideias e tudo mais. Para responder a sua dúvida, Gabriel, nós convidamos a professora Jéssica Guimarães, do Departamento de História da UERJ. A professora Jéssica também é pesquisadora e bolsista do projeto O Debate sobre a Ideologia de Gênero no Estado do Rio de Janeiro, 2004-2020, e o impacto no ensino de História. Olá, professora, obrigada por aceitar o nosso convite. Então, como o Gabriel perguntou, como o assunto ideologia de gênero se desenvolveu nas instituições de ensino do estado do Rio de Janeiro? Oi, Gabriel. Sua pergunta é tão importante, é fundamental a gente pensar como que todo esse contexto de disputas tem se constituído, né? Como isso está influenciando o ensino no estado do Rio de Janeiro. O ensino de história, especialmente, eu sou historiadora, professora de história, e tenho uma atenção especial ao ensino de história, mas ao ensino de uma forma geral. Bom, primeiro quero aproveitar a tua pergunta para lembrar que o termo ideologia de gênero é um termo construído dentro de uma arena política. Ele já tem todo um caráter muito pejorativo, como a Elisandra apresentou. Ele foi criado num contexto de disputas políticas muito acirradas e no avanço de interesses conservadores. Ele é um termo que surge na década de 90, muito ligado ao combate de movimentos de mulheres, ao combate de pessoas LGBTQIA+, e numa tentativa de desqualificar os movimentos políticos realizados por essas pessoas, desqualificar principalmente os estudos de gênero. E a gente tem prestado atenção ao longo da pesquisa que o termo ideologia de gênero ganhou um espaço muito grande no cenário político nacional e especialmente aqui no estado do Rio de Janeiro, muito por conta do avanço de partidos conservadores, da atuação de políticos conservadores na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, a ALERJ. E a minha pesquisa mostra que até pelo menos 2014 o termo gênero ele não era politizado, né? Eu tenho feito pesquisas junto a discursos e atas de discussão de projetos na ALERJ e a pesquisa tem mostrado isso, que até então o termo gênero ele era utilizado com pouca frequência e quando era utilizado como sinônimo de mulher. Então falava assim gênero, mas geralmente para se referir ao feminino. É a partir de 2014 que gênero vem sendo politizado e vem sendo utilizado junto com a palavra ideologia. E é essa locução, ideologia de gênero, ela está totalmente conectada com o movimento antigênero, né? Como eu falei anteriormente, o movimento antigênero, ele é um movimento político que quer desqualificar as identidades de mulheres que lutam por direitos numa perspectiva feminista, mas não só, mulheres que lutam pelos direitos das mulheres à vida, ao trabalho, ao respeito, à saúde reprodutiva e principalmente contra a afirmação de identidades e a luta pelos direitos das pessoas LGBTQIA+.
Então, professora, quero pedir para a senhora explicar para a gente o que realmente significa não a ideologia de gênero, mas os estudos de gênero, que é o termo correto para tratar essa questão. Por qual motivo o tema causa tanta polêmica aqui no Brasil? Os estudos de gênero, eles têm uma preocupação muito grande em entender relações de poder, relações sociais que são instituídas a partir de assimetrias, entendendo como que numa sociedade patriarcal o masculino é valorizado e o feminino é entendido como inferior. E os processos históricos mostram que, embora as relações de gênero sejam diferentes, dependendo do tempo e do lugar analisado, em sociedades patriarcais é muito comum que o feminino seja considerado o outro, como disse Simone de Beauvoir, né? Mas o outro não é simplesmente o diferente, é aquele que é marcado por uma ausência. Então, em sociedades patriarcais, pensar o feminino como segundo sexo, como diz a Simone de Beauvoir, ou como outro, é pensar o feminino como aquele que se constitui na ausência das boas qualidades do masculino. Em 2014, o Ministério da Educação tentou incluir a educação sexual, o combate às discriminações e a promoção da diversidade de gênero e orientações sexuais no Plano Nacional de Educação. Porém, por conta de manifestações contrárias por parte de grupos religiosos e conservadores, o PNE foi aprovado sem mencionar gênero ou orientação sexual. De onde vem essa resistência em discutir questões de gênero no ambiente escolar? O movimento antigênero, ele ganhou uma capilaridade assustadora na sociedade brasileira. E ele começa como um movimento pequeno, que vai sendo construído a partir de um discurso conservador próximo a um discurso religioso, mas ele vai sendo rapidamente aproveitado também por grupos políticos. A partir desses movimentos, o que eles buscaram era mobilizar redes sociais, mobilizar grupos de extrema-direita, e dizendo que a ideologia de gênero era uma ameaça, né? Uma ameaça para as crianças, uma ameaça para a educação, uma ameaça para o Brasil. Né? A Judith Butler tem um livro chamado Quem Tem Medo do Gênero, que ela vai mostrando o quanto que o termo ideologia de gênero se transforma num código. Ela é como se fosse um combo, né? As pessoas começam a associar a ideologia de gênero a uma série de ameaças, algumas concretas, outras virtuais, que elas entendem que existem ao seu modo de vida, a maneira como elas interpretam a realidade, a sua religiosidade, enfim. Então, existe uma parcela de desinformação, talvez, né? Pessoas que entendam que o feminismo ou que os estudos de gênero têm a ver com um movimento anti-homem, ou um movimento contra a família, ou contra a religião. O objetivo dessa categoria é principalmente entender as complexidades históricas, sociais e auxiliar na luta por direitos, né, para que as pessoas consigam enxergar essas desigualdades, essas assimetrias, as injustiças que são criadas a partir dessas disparidades de gênero. Então, muitos desses partidos conservadores vão se utilizar da polêmica em torno do gênero para propor projetos conservadores, não só no âmbito moral, mas também conservadores no âmbito político, econômico. E a senhora falou sobre o movimento Escola Sem Partido, né? E como ele tenta impedir uma suposta doutrinação ideológica, né? Do que é ensinado, que os professores ensinam aos alunos nas escolas. E como essas disputas sobre gênero e educação nos ajudam a entender o momento político e social que a gente vive. Essa pergunta é fundamental, né? Porque a gente ainda está vivendo essas tensões, embora, por exemplo, o movimento Escola Sem Partido ele tenha sido desativado, né? O projeto que eu estou realizando aqui no âmbito do Procência da UERJ, ele está numa fase de realizar entrevistas com docentes do estado do Rio de Janeiro. E as entrevistas que a gente realizou até agora mostram que grande parte dos docentes se sentem intimidados. Eles sentem que estão sob vigilância. Às vezes, quando eles propõem um projeto,
tematizando questões relacionadas ao gênero ou então a uma educação sexual, eles percebem uma certa resistência nas coordenações pedagógicas, ou então, por mais que a coordenação pedagógica seja muito parceira, muito amiga, há uma preocupação da reação dos responsáveis, sobretudo em comunidades muito marcadas pela expansão das igrejas pentecostais. Por exemplo, na Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, o principal documento que orienta o ensino, não só de história, né, de todas as matérias, você não tem a palavra gênero. Existem algumas sugestões que, inclusive, a gente entende que são brechas possíveis de serem exploradas, porque a base vai falar da importância de uma educação para a diversidade, da importância de buscar a justiça para as desigualdades sociais. Enfim, existem possibilidades de interpretar que o texto nos permite lidar, por exemplo, com estudos de relações de gênero. Mas eu acho que é pouco. A gente precisa que isso esteja dito de maneira clara, né, para que os estudantes efetivamente tenham uma formação que os prepare para uma vida democrática plena, de interesse, de garantias e respeito para todos os cidadãs e cidadãos. Então, acho que a gente precisa avançar um pouquinho. E é possível perceber o crescimento de um discurso sobre o conservadorismo na sociedade brasileira nos últimos anos, principalmente quando o assunto é família e educação de crianças e jovens. Como o avanço da ala conservadora impactou o ensino no estado do Rio de Janeiro, em especial no ensino de história? Eu penso que esse conservadorismo, ele está presente em diversas modalidades, né? Tanto no silenciamento acerca de temas, mas também numa determinada concepção do que é ensino, da relação entre os estudantes e os professores, os estudantes e a escola. Talvez a gente perceba menos isso nas redes públicas, mas nas redes privadas a situação é ainda mais grave, porque há um controle muito grande sobre os conteúdos que são abordados pelos professores. Os professores se sentem ameaçados enquanto trabalhadoras e trabalhadores. Acho que isso é importante de ser dito. Com acesso à mídia, os professores têm receio até de que tenham suas aulas gravadas e expostas fora de contexto. Quando grupos políticos usam o termo ideologia de gênero para criar um certo pânico moral na população, isso pode acabar afetando os estudos de gênero e os projetos de educação que estão focados em construir uma sociedade mais democrática. Qual o papel do Estado e dos políticos em disputas sobre o que pode ou não ser ensinado em escolas? O papel da escola não é só de cumprir o conteúdo curricular. Ele é também de garantir que os estudantes tenham acesso a outras formas de pensar, que eles sejam confrontados com realidades que são diferentes das suas, que eles sejam desafiados com formas de pensar diferentes daquelas que lhes foram apresentadas como naturais. Então, a partir do momento que você tem uma interferência externa ao universo escolar, impossibilitando que essas trocas aconteçam, que esse crescimento aconteça, eu acredito que há um prejuízo muito grande para a vida desses estudantes. Há um prejuízo, inclusive, na possibilidade desses estudantes tornarem-se potência, né? Deles realizarem a sua potência enquanto sujeitos, enquanto pessoas no mundo, enquanto cidadãs e cidadãos, porque eles é negado uma parte fundamental que é da vida, que é o contraditório. Então, realmente, eu gostaria que esses políticos estivessem muito interessados em garantir o acesso à escola, o acesso à permanência na escola, uma escola de qualidade, uma escola na qual todos pudessem se sentir seguros, estudantes, professores, a comunidade escolar como um todo. E não exatamente que legislasse sobre os conteúdos, né, que podem ou não ser tratados nas salas de aula. Considerando o cenário político atual, de que forma as ideias de família e liberdade têm sido instrumentalizadas para pautar discussões sobre educação e gênero? Eu acredito que hoje, quando esses grupos conservadores falam em família, eles não estão falando em qualquer ideia de família, né? Eles estão mobilizando uma ideia específica de família, que tem a ver com uma perspectiva historicamente burguesa, né? De uma família nuclear, formada por duas figuras heterossexuais,
cujos papéis de gênero, as expectativas dos papéis de gênero são muito marcados, né? A figura da mãe e do pai, cada um cumprindo um papel muito específico na formação, do cuidado dos filhos. Então, essa ideia de família, ela contribui inclusive para a manutenção da lógica do sistema. Essa família nuclear burguesa, ela é o tipo de família ideal para garantir que a classe trabalhadora continue sendo reproduzida como massa de trabalho, né, digamos assim. E a ideia de liberdade, que é uma ideia que parece, às vezes, muito atemporal, ela também tem uma história, e o que a gente vai entender como liberdade vai sendo disputado, né, ao longo do tempo, ao longo da história. E nesse contexto, nessa linguagem neoliberal, liberdade tem sido utilizado para falar de processos, inclusive, para reduzir o direito das pessoas, né? Por exemplo, quando há uma defesa dessa precarização do trabalho através da expansão de serviços prestados por aplicativos, como se isso fosse uma liberdade do trabalhador para escolher a hora que vai acordar, como vai trabalhar, ser o seu próprio patrão, né? Coisa do tipo. Então, a gente tem que tomar cuidado porque essa linguagem neoliberal, ela vai se utilizando das palavras como se as palavras fossem neutras, né? Como se os conteúdos fossem vazios, mas vai atribuindo a essas palavras um sentido que, na verdade, consolida a manutenção da estrutura de exploração da sociedade capitalista na qual a gente vive, né? Professora, como é possível furar a bolha e fazer com que o discurso científico e a verdade sobre as informações cheguem a todos? Então, acho que a primeira iniciativa é essa, a gente se apropriar das tecnologias possíveis, usar as redes sociais de uma forma consciente, porque é claro que não interessa a gente usar a rede social para disseminar ideias que dissimulam a realidade, ou então super simplificações da realidade, né? Eu acho que a gente não vai ganhar essa batalha numa disputa de memes, por exemplo, sabe? A gente precisa efetivamente de um discurso que ele é um pouco mais questionador, ele é um pouco mais profundo. Mas ainda assim, eu acho que é isso, assim. A primeira tarefa é fazer isso que vocês estão fazendo, assim, levar a ciência lá para fora. Mas eu também acredito que tem uma forma, né, da gente produzir ciência que precisa ser questionada. A própria concepção do que é ciência, de quem pode ser cientista, que tipo de assunto é interesse da ciência. Isso tudo tem sido questionado, acho que isso já está em transformação e faz parte dessa equação, né? Uma ideia de ciência que comporte saberes que não sejam exatamente os saberes legitimados, saberes mais populares, saberes que lidem com outras cosmologias, personagens que por tanto tempo foram excluídos, entenda como personagens legítimos na produção de conhecimento, né, como produtores de conhecimento. Então, acho que isso também tende a garantir que a gente ocupe outros espaços, né, que a gente efetivamente converse com a população. Gabriel, como a professora Jéssica disse, o termo ideologia de gênero começou a ser bastante usado no Brasil a partir de 2014. A palavra gênero foi politizada e associada à palavra ideologia, conectando-se ao movimento antigênero, que busca desqualificar identidades de mulheres feministas e a luta por direitos de pessoas LGBTQIAPN+. É importante frisar que ideologia de gênero não existe, e o que realmente existe são os estudos de gênero, que buscam promover o respeito à diversidade. Agradeço pela tua pergunta e pela presença da professora Jéssica Guimarães, do Departamento de História da UERJ. Muito obrigada, professora, por aceitar o nosso convite. Foi muito bom estar aqui com você, poder responder ao Gabriel e conversar com toda essa comunidade uergiana. Eu agradeço muito a iniciativa de vocês. Aproveito também para agradecer a FAPERJ, que tem contribuído, dando fomento para a pesquisa, e o programa do Pró-Ciência, que também tem contribuído para a pesquisa em andamento. Obrigada, um abraço para vocês. Este episódio foi produzido em parceria com Bernardo Lourenço, estudante de Relações Públicas da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. E você, continue sintonizado na Rádio UERJ e até a próxima!
Ciência em Prática. Produção, Rádio UERJ. Apoio, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e Divulgação Científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização, Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.